Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro bate-papo singular. E eu acho interessante que a gente possa fazer episódios com convidados que venham a agregar pessoas no meio do empreendedorismo, que é onde eu circulo com mais facilidade, né? Hoje, nosso bate-papo, eu escolhi um tema que eu acho que é muito relevante e trouxe um convidado especial para ajudar a desenvolver esse tema com a gente. E o tema de hoje é como a saúde mental e a atividade física são essenciais para o empreendedorismo. Eu sou uma profissional que tento todos os dias treinar, mas não consigo, né? Faço algumas atividades físicas, sou adepta do CrossFit, sim. Tem muita gente que fala, quem faz CrossFit fica falando que faz CrossFit. Falo mesmo, porque é difícil, é pesado. Mas, às vezes, não consigo conciliar essas atividades físicas com a rotina corrida quando você tem um negócio. Então, eu acho que é importante trazer isso e mostrar como não é uma questão física, né? É uma questão que engloba muitos outros fatores. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui o Sérgio Costa. Ele é profissional da área de educação física, especialista em treinamento de força, especialista em treinamento com kettlebell e especialista em treinamento funcional. Então, ele vai conversar hoje com a gente um pouquinho sobre rotina, hábitos e dicas para a gente poder melhorar essa nossa parte física no nosso dia a dia, que ele é muito importante para aumentar tanto a produtividade e trazer qualidade de vida. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. E aí, vamos lá, vamos começar. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui, trouxe uma colinha aqui para a gente conversar um pouquinho. Sim. O primeiro tópico que eu gostaria de falar, primeiro, você falar um pouquinho sobre essas 3 especialidades que você tem e como que a gente pode aplicar isso hoje para os nossos empresários que estão participando aqui do nosso programa hoje. Beleza, vamos lá. Treinamento funcional, né? Primeiro, o treinamento funcional ele engloba todas as nossas funcionalidades. Correr, pular, saltar, sentar, levantar. Movimentos do dia a dia, que a gente usa no dia a dia. Qual é a principal diferença entre o treinamento funcional e a musculação tradicional, a musculação feita dentro de uma sala de academia? Podemos dizer que é a complexidade dos movimentos, né? Você treina mais livre, mais solto. Com isso, você acaba caindo mais dentro de uma realidade diária, né? Do empresário ou do cidadão, qualquer que seja. A outra pergunta foi em relação à ferramenta, né? O kettlebell. Por que eu escolhi o kettlebell? Porque ele é uma ferramenta versátil. Com o kettlebell, eu consigo, basicamente, criar e desenvolver todos os exercícios feitos dentro de um salão de academia. E é uma ferramenta que eu consigo levar para qualquer lugar. Consigo viajar com ela, consigo dar aula na sala da sua casa, no play. Eu não fico preso a um determinado espaço, né? A outra pergunta foi a respeito de... Não, queria saber um pouquinho sobre os seus 3 tipos de treinamento. Sim, treinamento de força, né? Por que é importante falar de força? Porque, principalmente quando você vai numa consulta médica, o médico sempre indica para os pacientes que eles façam musculação. Sim, né? Aí eu odeio musculação Isso, com todas as minhas forças. Isso. E aí, muitas vezes, por falta de tempo, né, da pessoa trabalhar o dia inteiro, né? O cara já fica naquela correria, você sabe como é que é a vida de empresário. Sim. Fica curto o espaço de tempo para você poder ir até uma academia. E aí a gente trata como treinamento resistido, treinamento de força. Por quê? Porque dentro do próprio treinamento funcional, a base principal tem que ser força. O bloco principal a ser trabalhado tem que ser força. E daí a ideia da versatilidade do kettlebell. Entendi. Beleza? Não, e é legal, assim, eu fui apresentada ao kettlebell no CrossFit. Né? E aí, fazendo 50 milhões de levantamentos de kettlebell e swing americano e etc e tal. E eu acho, de fato, que é um equipamento... Primeiro que ele é pequeno, né? Eu posso levar ele para qualquer lugar. Isso. Não que ele seja leve, mas dá para levar pelo tamanho. E até mesmo na academia do meu prédio, por exemplo, eles começaram a agregar algumas ferramentas para o pessoal treinar. E aí agora tem um kettlebell lá. Então, assim, às vezes eu não consigo ir para o treino, vou lá, faço alguma coisa com o kettlebell. E é até interessante saber que existe uma vertente da educação física voltada só para essa ferramenta, né? Para mim foi uma super novidade. E eu acho que até os outros empresários vão também conseguir fazer atividades dentro da sua realidade, né, de horário. Às vezes a pessoa só pode treinar 1h da manhã e tá tudo bem. Sim. Tendo um kettlebell, ela consegue desenvolver essas atividades, né, independente do dia a dia. Beleza. O próximo tópico que a gente vai falar aqui pela minha colinha é sobre produtividade e atividade física. A produtividade é a palavra do momento.
né? Todo mundo hoje fala muito em ser produtivo, em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou fazer muitas coisas em menor tempo, né? Eu sou uma pessoa que sou muito multitarefa, e isso é bom e ruim, né? Porque se você for no meu computador de tarde, tem 250 abas abertas, e não necessariamente eu estou fazendo 250 coisas, são coisas iniciadas, que às vezes eu nem consigo terminar. E aí eu comecei a fazer agora, há pouco tempo, uma mentoria de produtividade em que ele trabalha essa questão do foco, né? De você começar uma tarefa e terminar. Mas para você que é da área de educação física, a minha pergunta é: em que aspecto a atividade física pode vir a ajudar na produtividade desse empreendedor dele no dia a dia, né? Porque a gente sabe que existem diversas formas de a gente fazer isso, mas a atividade física é uma delas, e eu queria saber como que a gente consegue desenvolver uma produtividade mais assertiva com o uso de atividade física. Eu acho que primeiro de tudo é pensar na atividade física como algo além da estética, né? Como Sim. algo que vai te trazer diversos benefícios, como, por exemplo, o mais simples dele, que é dormir melhor. Entendeu? Só isso aí já faz com que sua produtividade aumente, com que você seja mais eficiente no seu dia a dia. Segundo, é o foco, né? Para você fazer uma atividade física, principalmente um treinamento de força, ele requer foco. Afinal de contas, você está levantando um peso, uma carga, muitas das vezes acima da sua cabeça, acima do seu peito, ou o que quer que seja. E isso requer um certo foco, né? Essa é uma das principais dificuldades diárias que a gente encontra, né? Devido até ao excesso de informação, devido à velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Essa troca muito rápida de mudança de tela, fazer com que o aluno, né, se mantenha em foco dentro da atividade, se tornou difícil, ficou um pouco difícil, né? E aí você vendo que você é capaz de completar uma aula, que seja lá de 1 hora, de 30 minutos, uma aula onde requer foco, com certeza isso já vai te dar insight, já vai te dar gatilhos para você ter certeza que você consegue fazer isso no trabalho. Você consegue transferir isso para o teu dia a dia e para o teu trabalho. Eu acho que o principal fator é esse, né? É você se sentir desafiado e conseguir cumprir os desafios, bater a meta, né? Você consegue transferir isso para a sua vida e para o seu trabalho. Aproveitando esse gancho que você falou sobre essas mudanças, né? Pequenas mudanças, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a construção dos hábitos, Sim. né? Eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa questão, e aí você tem que ter um certo volume de repetições até que aquela ação se torne um hábito, né? Eu mesma tenho muita dificuldade de parar e fazer coisas paradas, né? Então, eu tô sempre em constante... Mesmo que não seja correndo, eu tô sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, numa velocidade muito grande. E aí, isso me fez com que, por exemplo, eu parasse de ler livros, né? Eu comprei o iPad, tenho o Kindle lá, pago a mensalidade, tenho 50 milhões de livros à minha disposição, mas eu não tenho foco para sentar e ler o livro, né? Eu quero fazer sempre alguma coisa. Então, eu comecei a fazer um treinamento do meu cérebro, por assim dizer, de pelo menos ler 10 minutos. Comecei com 5, já estou em 10, até que eu consiga parar um tempo maior para ler o livro. E isso foi em função de um treinamento que eu fiz, que fala que você tem que fazer um certo número de repetições até que isso vire um hábito. Para atividade física é a mesma coisa, né? É o mesmo gatilho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção de hábitos para atividade física na nossa rotina. Então, vamos lá, falando sobre hábito, né? A atividade física, ela traz algo relacionado a hábito que é bem legal, que são os hábitos angulares, né? Geralmente, um bom hábito, assim como um hábito ruim, ele te leva a outro. Então, vou te dar um exemplo. Você começa lá a praticar exercício físico, automaticamente você vai sentir necessidade de se alimentar melhor, de beber mais água e de dormir melhor. É uma coisa levando a outra. Assim como o contrário também é verdade, né? A gente também é expert em fazer a coisa errada. Se a gente chega em casa e, sei lá, cria o hábito de sentar no sofá, ligar lá o Netflix e pedir uma pizza, se torna um hábito e fica uma constante, né? O que não é nada interessante. Sim. Então, a construção do hábito dentro do exercício físico tem muito a ver, primeiro, com objetivo. Qual o seu objetivo? Entendeu? Essa é uma das grandes dificuldades que, principalmente o empresário, devido à vida corrida que vocês levam, vocês têm. É ter essa noção. Qual o meu objetivo
com exercício físico, né? Geralmente, saúde vem a ser o objetivo final, né? O resultado final. Por isso que a galera não consegue aderir tanto, né? Tende a desistir logo no início, né? Porque você não consegue visualizar a saúde com uma semana de treino, com um mês de treino. Você não consegue. Você vai ter que treinar durante um bom período de tempo para que você consiga visualizar saúde, né? E aí vem esse lance do hábito. É pouquinho, é aprender a curtir o processo. Primeiro é você focar na meta, você tem que ter uma meta final. Essa meta tem que ser uma meta palpável. Então, eu coloco sempre para os meus alunos pequenas metas, né? Metas diárias, né? Para construir esse hábito. Bateu essas metas diárias, aí a gente vai começar a construir metas maiores, até que isso vire uma constante. Porque o que dá resultado é a constância dentro do treinamento. Eu acho que... Geralmente as pessoas querem milagre, né? Começar milagre. A treinar hoje, amanhã. O pessoal quer milagre. E aí a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o nosso programa sobre essa questão de saúde, né? Eu sou uma que queria ficar magra amanhã, se eu pudesse, mas não dá. Então, eu comecei a observar algumas pequenas mudanças que as atividades físicas trazem para o meu dia a dia, né? Além de eu me sentir mais produtiva, foi o tópico que a gente falou, eu me sinto muito mais energizada, assim, eu não sei, né? Então, assim, se eu vou 7 horas da manhã, faço lá, morro no CrossFit. Depois, quando eu chego em casa, ligo o computador ou que eu vou pro escritório e começo a trabalhar, naquele dia, o meu dia rende muito. Por mais que eu não faça 100 tarefas, todas as tarefas que eu faço eu consigo fazer com excelência. E eu observei nas últimas semanas que eu estava com uma rotina nova, enfim, comecei a dar aula e fiquei um pouco perdida no rolê em termos de organização da minha rotina, e agora eu estou conseguindo voltar pro eixo, né? Eu comecei a observar que eu fazia poucas, mas boas tarefas quando eu treinava. E nesse tempo que eu fiquei sem treinar, eu parecia que eu ficava perdida no que eu tinha que fazer, sabe? Sim. As tarefas me engoliam ao invés de eu eliminar essas tarefas. E aí, o que eu decidi, né, nesse meio tempo? Eu decidi que agora eu quero ser saudável, não quero mais ser a Graciane Barbosa, quero o foco número 1. E isso está me trazendo muito menos ansiedade na prática da atividade física. Então, você como profissional dessa área, com certeza, 90% das mulheres que vêm te procurar para fazer um plano é porque quer ficar magra, porque quer ficar definida, que o verão está chegando, quer colocar o biquíni. E acaba não ligando muito para essa parte de saúde, né? Então, eu acho que os profissionais hoje em dia, nesse nicho, deveriam tentar bater... Tudo bem que a pessoa vai continuar falando, não, tá, eu quero ficar magra. Mas bater nessa questão da saúde, né? Então, como é que é o seu dia a dia e como é que você tenta incutir isso na mente das pessoas? Então, né? Vamos lá. Pensando primeiro no grande mal do século, né? Saúde mental. Né? Ansiedade, depressão, né? Essas síndromes, né? Síndromes do pânico, entre outras. Exercício físico tem que ser a primeira recomendação. Principalmente hoje em dia, psicólogos e psiquiatras vêm fazendo muito isso, colocando exercício físico como destaque, como o primeiro ponto. Por quê? Porque quando você pratica uma atividade física, você libera N substâncias que são essenciais para o bom funcionamento do cérebro. Né? Além de te colocar em bons hábitos, né? Te colocar dentro de um bom caminho. Pensando lá nas mulheres, principalmente, né? Que eu acho que quando a gente fala de estética, principalmente emagrecimento, cara, sobrecai um peso, assim, em vocês... Imenso, né? Imenso, né? E aí, pensando em comparação, como você acabou de falar da Graciane aí, né? Cara, não adianta, a gente tende a se comparar. Não tem jeito, automático, né? do ser humano, né? É automático. E eu costumo dizer que comparação é o que tá estragando tudo, sacou? Porque, cara, a galera não vai botar a realidade, sacou? Como chegou naquele shape, ninguém coloca, sacou? Não. A verdade é essa. O mundo virtual, ele é um pouco mentiroso, vamos dizer assim. Ele esconde bastante coisa. E aí ele sobrecarrega a gente de uma responsabilidade e de uma realidade que não é a nossa. Você imagina lá um empreendedor que trabalha hoje, sei lá, 10, 12 horas por dia, chega em casa, no caso da maioria das mulheres principalmente, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem uma rotina pesada além de empreender, né? Sobra pouco tempo para você treinar, sobra pouco tempo para você se cuidar. E aí eu costumo dizer que você tem que no caso, né, o empreendedor tem que colocar prioridades, né? Sim. Eu sempre coloco uma escala de prioridades, né? Que é saúde, família e trabalho.
É aquela história lá do avião caindo, né? Primeiro você tem que colocar sua máscara, se salvar, para poder salvar quem está do seu lado. E isso funciona na vida do empreendedor como na vida de todos. Você tem que primeiro tomar conta da sua saúde, tomar conta do seu corpo, para que você tenha disposição o suficiente para tocar a tua empresa, para tocar a sua família, né? Para tocar a sua vida de maneira geral, como um todo, né? A gente fala que é cuidar do CPF que está por trás daquele CNPJ. É né? isso. A gente sempre tem que prestar atenção ali no que a gente está fazendo no nosso dia a dia. É isso. Para a gente se tornar mais saudável, né? Eu sou viúva, né? Então, quando o meu marido faleceu, eu fiquei muito rata de academia. Porque eu falava, eu não posso ficar doente com meu filho, não sei o quê, nananana. Fiquei bem focada, nutri e tal. Só que eu cheguei a um momento e eu comecei a observar que eu estava me cobrando muito nesse aspecto. Assim, chegou um momento que não estava mais tão prazeroso fazer, sabe? Tava meio que obrigatório. E aí, ou eu sou muito 880, né? Ou como academia, eu nunca mais apareço, né? E deixei de ir um tempo. E aí, depois, eu voltei para essa parte de saúde mesmo. Eu falei, cara, não adianta... já tô com 40 anos, o nosso metabolismo não é igual. Já tive três gestações, né? O Arthur veio da terceira gestação que eu tive. Então, assim, o corpo tá diferente. E é isso. E a gente vai mudando e a gente tem que... Não é que a gente tem que se conformar, né? Mas a gente tem que aceitar que agora a nossa realidade é outra. Nosso corpo é outro, nosso metabolismo é outro. Então, assim, eu acho que é até uma dica... Para quem é empreendedor hoje e se cobra muito essa questão estética, eu acho que estar saudável é o mais importante agora, né? As pessoas, às vezes, misturam do tipo, eu tô magro, mas eu posso não estar saudável. Isso aí. Né? Então, eu acho que é isso que as pessoas poderiam focar hoje. Você já teve algum aluno, ou você tem algum caso seu, em que a pessoa chegou para você, esteticamente ela parecia saudável, e aí depois, durante o processo, você observou que não era nada daquilo, né? Sim, vários e vários. A gente tem que ver que muitas vezes você está com a estética aparentemente em dia, não significa estar saudável, né? Eu vou te dar um exemplo bobo. A gente entra num processo a partir dos 40 anos chamado de sarcopenia, onde a gente começa a perder massa muscular de 5% a 10% a cada ano, né? Então, o teu 60, 70 quilos com 40 anos ou com 50 anos não é o mesmo de 20 anos. Nunca. Com 20 você tem mais massa muscular, né? Daí a importância de você treinar para que você consiga se manter ativo, se manter saudável, se manter com saúde, né? Então, assim, o principal de tudo esquece a estética visual, sacou? Essa vamos dizer assim, é a cereja do bolo. A partir do momento, é o mais difícil. É o mais difícil, mas é a cereja do bolo. A partir do momento em que você curte o processo, que é o mais importante, é curtir o processo, curtir que você conseguiu beber água, curtir, cara, que você conseguiu... Nossa, é desafiador. É desafiador. A galera não bebe água, água, Cíntia. Imagina lá, eu vejo que as pessoas não curtem, cara, fazer o seu café da manhã, sentar e tomar o seu café da manhã, olhar para o que você está comendo. Sabe, as pessoas não têm mais feito isso. Então, assim, curtir o processo, curtir o fato de conseguir, sei lá, durante a minha vida, minha rotina, a corrida do dia a dia, treinar 15 minutos. Sacou? Treina 30, é melhor do que não fazer nada. Sair da inércia, né? Existe um marcador agora falando a respeito de acidente cardiovascular, né? Que diz que uma pessoa que está na inércia, né, ela tem, sei lá, 100% de risco, 100 foi muito, mas 70% de risco de sofrer um acidente cardiovascular. E o simples fato dela fazer uma caminhada leve diariamente, ela já pula para além da metade, né, dessa tabelinha, né, dessa estatística, né, o que é bem interessante. Então, simples caminhar já funciona muito. É óbvio que é o começo de tudo, né, o começo. E lá no início da tua fala, você colocou uma coisa bem interessante. Né? Você falou que ficou viúva. Sim. E que você começou a treinar por causa do seu filho. Sim. Olha a motivação. Exato. Sacou? Foi o que eu falei lá no início. Motivação. A gente tem que ter um motivo para gerar uma ação. Então, você tem que ter um motivo para você fazer suas atividades físicas, seu exercício físico. Essa é a grande sacada do profissional de educação física. Mostrar para o aluno dele e fazer com que o aluno visualize qual o motivo. Sacou? Por que eu tô aqui, Por né? que eu tô aqui loucamente. É isso, para que seja algo prazeroso. Você tem que chegar lá e fazer teu crossfit, né? E acabar o teu crossfit lá, 1 hora de treino, levantou barra, correu e falar, pô, vim aqui destruir essa barra. Acabei com o crossfit hoje, não tá pago.
sacou? A tua cabeça, ela não quer essa mensagem de tá pago. Tipo, que saco, vim aqui, fiz. Ela não quer, porque senão no outro dia não vai ser prazeroso. Não vai fazer da mesma forma. Isso, né? o que ela quer escutar é, pô, vim aqui destruir isso aqui, amanhã eu vou botar mais carga, amanhã eu vou brincar com mais força nisso aqui. É isso que ela quer escutar. Não, eu acho perfeito. E ainda entrando nesse gancho de tipo de atividade física, eu confesso que já fiz diversas atividades, né? Quando eu era pequena, fazia natação. Cheguei até a ser chamada para ser federada e tal, mas eu achava muito pesado a tabela de campeonatos e treinamentos e tal, e eu não topei. Mas foi um tipo de atividade que eu gostei muito de fazer. Ainda mais que era naquela fase que você tá ali com os 12, 13 anos, que o corpo tá esquisito, né? Você tá crescendo, tá se desenvolvendo. Então, foi muito bom ali para mim esse período. Já tentei fazer musculação, mas eu achei muito solitário. Amo atividades coletivas. Então, numa época, eu treinei numa academia que eu fazia 3 aulas seguidas só porque era coletivo. Então, eu chegava 6 horas na academia. Aí, quando eu chegava, tinha um funcional. Aí, eu ia lá e fazia o funcional, que era 30 minutos, que era pesado, não sei o que, não. Quando eu saí dali, tinha mais 30 minutos de cross-training, que era com as coisas do crossfit, mas num ambiente pequeno, assim, né? E aí, eu saía dali e ia dançar. Era os dias mais felizes. Eu não treinava todo dia. Eu acho que eu ia terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta. Era assim, era dia intercalado. Mas eu ficava tão feliz, porque no final eu estava tão cansada. Mas é um cansado diferente, né? E aí, depois, por N motivos, me mudei. Não tinha mais academia perto e tal. E aí, agora, de uns... Acho que meu filho estava com 2 ou 3 anos quando eu fui apresentada ao CrossFit. Eu achei que eu nunca ia poder fazer, porque eu vi o pessoal subindo na corda, descendo na corda. Eu falei, nunca vou fazer isso. E vi que você pode fazer sim, mas dentro das suas limitações. Se você não consegue subir a corda, você não sobe. Né? Você sobe na corda assim no chão e volta, você adapta. Então, eu vi que é uma realidade legal. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente e explicasse pra gente essa sensação que a gente tem pós-treino. Por que eu vou te dizer isso? Então, dentro dessas milhões de atividades que eu tentei fazer, o CrossFit é a única atividade até hoje que eu encontrei que, no final, eu tô exaustando um grau, mas, ao mesmo tempo, eu tô muito satisfeita. E aí, eu queria que você, já sabendo como isso funciona, explicasse pra gente, né, pros nossos empreendedores, essa sensação, o que ela significa, tanto pro corpo quanto pra mente, né, no dia a dia. Bom, a gente tem que ver que tudo é neuromuscular, né? Tudo é fisiológico. Então, essa sensação é uma sensação fisiológica. Você acabou de liberar dopamina, serotonina, você liberou hormônios da felicidade, hormônios do prazer, né? E é o que eu te falei, né? Essa sensação de, cara, fui lá e destruí no CrossFit, sacou? Fiz algo bem bacana. E eu costumo dizer, linkar, né? O esporte, né? O CrossFit é um esporte, é uma modalidade esportiva, né? É uma multimodalidade, bem interessante, inclusive, de se fazer. E eu costumo muito linkar os meus treinos ao esporte. Eu tenho alunos que têm muita dificuldade em aderir ao treinamento funcional. E aí, o que eu coloco para eles? Procura um esporte que vocês gostam de fazer. Eu dou um exemplo agora, 2 alunos meus que se encontraram no vôlei e vivem agora em competição praticamente todo final de semana. E aí eles começaram a fazer vôlei, se apaixonaram pelo vôlei e viram o seguinte, cara, se a gente não fizer um treinamento de força, o meu desempenho no vôlei ele não vai ser o mesmo, não vai ser igual. Isso tem que valer para a sua vida profissional também. Como é que eu falo relacionado aí? Como é que eu consigo linkar em relação à vida profissional? Não é normal, e a gente tem que colocar na nossa cabeça que não é normal chegar segunda-feira e a gente ficar triste. Sacou? Não é normal. A gente não pode trabalhar a semana toda esperando por sexta. Né? Então, tem que fazer com que o ambiente do trabalho ele seja o mais prazeroso possível. Sim. Né? A gente sabe que tem responsabilidade, que tem metas a bater, né? E, como eu te falei... Os boletos correndo atrás da gente. Correndo atrás e tudo mais. Mas tem que fazer com que isso seja prazeroso. E cuidar da sua saúde física tem tudo a ver com isso. Você tem que estar bem fisicamente para que mentalmente você consiga dar conta do teu trabalho. Entendi. Sacou? Tem a parte da estética. Afinal de contas, todo mundo quer se ver bonito pelado. Claro, a verdade é essa, né? Colocar um biquíni, o ficar bonito. O objetivo de procurar um personagem todo mundo esse, quer né? se ver. E, cara, autoestima. Melhorando a sua autoestima, com certeza vai melhorar lá o teu ambiente de trabalho. Uma coisa leva a outra, né? É o hábito, né? O hábito angular. Uma coisa vai acabando, assim, elevando a outra.
E é isso, e eu acho que agregando o exercício, agregando a saúde mental, né, e o trabalho, né, acho que tudo tende a dar certo, a fluir de maneira mais, vamos dizer assim, mais simples, sacou? Uhum. Mais prática, para que chegue a segunda-feira e você fala, pô, chegou segunda-feira, é meu dia de E tudo trabalho bem, e e tá tudo tudo bem. bem. Eu vou Vamos lá, vou fazer o que tem produzir, vou para arrebentar. fazer, É né? isso, é A isso. gente tem o pessoal até que a gente chama de síndrome do fantástico, né? Porque domingo à noite já vê ali e fala: caraca, amanhã é segunda, não Aham. sei o que e tal, e já fica meio nervoso com o que vai acontecer no dia, mas a atividade física acaba ajudando a gente a enfrentar melhor esses desafios, né? Isso. Nós temos uma condição dentro do treinamento, né, chamada overtraining, que seria o excesso de treinamento, né? Basicamente, isso dá muito em atleta, né? O cara começa a treinar para um determinado objetivo, muitas vezes até não também, É. mas ele treina tanto e ele não se dá conta do tanto que está treinando, até que o corpo dele para, né? Se a gente passar isso para a vida do empreendedor, é o burnout, né? É. Você começa lá a trabalhar, ultrapassa do teu horário, vai além do que você tem que fazer, você vai fazendo sem perceber. Vai fazendo sem perceber, até que você entra numa condição que teu corpo trava. O teu corpo fala, ó, parou, porque senão a máquina vai parar de vez, sacou? Sim. Você começa a receber avisos. Qual a importância do nosso papel, né? Do psicólogo, do profissional de educação física, né? É ter esse feeling. Opa, quando é que esse camarada aqui ele vai travar ou não vai travar, né? E vocês também, como empreendedores, ter essa ajuda, né? Essa pegada, para que vocês também se percebam, se auto-percebam. Né? Essa questão do autoconhecimento é uma ferramenta incrível, Incrível. né? Porque a gente consegue determinar ali quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, ou até onde a gente pode... A gente pode não ir também, Isso. falar, não dá E pra tá tudo mim, bem. não vou ali. Até mesmo lá no CrossFit, por exemplo. Eu acho ótimo, lindo, maravilhoso quem bota o pé na barra e sobe o negócio, desce do negócio. Não, desculpa, não vou subir, né? Mas vou levar o meu joelho até o limite que meu corpo permitir e tá tudo bem também. Eu acho que as pessoas às vezes se cobram muito nessa questão de eu tenho que fazer o que o outro tá fazendo, né? Talvez o outro tenha mais 50 anos de CrossFit. Você começou agora essa semana. E talvez um dia você chegue lá. E talvez também não. E também não tem problema. Vai fazendo adaptado ao seu jeito, né? Só que as pessoas se comparam muito. Então, essa questão da comparação acontece tanto na vida pessoal quanto no negócio, né? Entrando um pouquinho nessa questão do empreendedorismo, eu vejo muito hoje em dia que as pessoas se cobram e tentam ser igual a alguém, né? Que eles têm ali como inspiração para fazer o negócio crescer ou enfim. E aí, o que eu observei, né? Nesse tempo que a gente se conhece, não é muito tempo que a gente se conhece, mas o pouco tempo que eu conheço você, o que eu acho que é legal e que é diferente no seu trabalho é que você sempre procura adaptar ali tudo que você está fazendo nos seus treinamentos. É claro, você faz muito mais do que os seus alunos, porque você é o profissional da área. Mas você sempre tenta ali fazer essa questão do personalizado, né? E aí eu queria saber, o que você leva em consideração quando alguém te procura para fazer ali o treinamento dela do dia a dia? O que você leva em consideração para fazer esse trabalho mais personalizado? Então, primeira coisa que eu faço é eu costumo perguntar para o aluno por que te procurar um personal. Entender o aluno. Depois eu faço com que o aluno se entenda. E faço uma autoavaliação. Por que eu não estou conseguindo treinar? O que está faltando no meu dia? O que está sendo em excesso? Né? O que está fazendo com que eu não procure saúde? Né? Voltando lá a dizer, saúde é o ponto final. Né? É o final lá da linha, né? Do objetivo final. Fazer com que a pessoa visualize. Eu acho que essa é o ponto mais importante. Beleza, o aluno visualizando o porquê que ele não está conseguindo, mostrar para ele que ele sabe o que ele tem que fazer. Afinal de contas, todo mundo sabe o que tem que fazer. Sim. Você sabe que tem que comer bem, você sabe que você tem que beber água, você sabe que você tem que dormir no Você só horário. não faz. A gente não faz. E aí a terceira pergunta, né? O porquê que você não faz? Se você sabe o que tem que fazer, por que você não está fazendo? Né? Eu costumo sempre indicar 3 profissionais que eu acho importantíssimo, que é o nutricionista, né? Cuidar da saúde alimentar é de suma importância. Afinal de contas, não adianta nada você cuidar da saúde mental, que no caso é o segundo profissional, o psicólogo, se você está intoxicando lá o teu corpo com alimentos ruins. Né? Então, não adianta nada. Então, nutricionista, psicólogo e profissional de educação física. Para mim, esses 3 pilares são fundamentais, são importantíssimos.
E, além disso tudo, eu consigo encaixar o meu treino, meu tipo de treino, dentro da rotina do empreendedor. Ou da empresa, o que quer que seja, né? Eu consigo encaixar. Cara, às vezes dá para fazer 15 minutos, às vezes dá para fazer 30, às vezes dá para fazer 1 hora, mas vamos fazer? Essa é a principal, acho que, importância do trabalho, fazer com que o aluno tenha constância. Eu tenho uma aluna agora, vou citar um exemplo, que é a Ana Paula, ela deve estar assistindo a gente aqui. A Ana Paula, ela passa a semana toda viajando, né? Essa semana mesmo ela já esteve em São Paulo, já esteve em Salvador, e para onde ela vai, ela leva um kit de elástico. Ela anda com 3 elásticos, uma bolsinha com 3 elásticos. Hoje mesmo eu dei aula para a Ana Paula de 6 às 7 da manhã, só com elásticos. Só com elásticos. A Ana Paula bate todas as metas com a nutricionista, com a endócrina. E é isso, tá gatíssima, tá com o corpão em dia, mas tá principalmente com a saúde mental voando, decolando, sacou? Que eu acho que é o que mais interessa, né? Sim. Ela arrumou uma forma de fazer com que o exercício físico fosse com ela, onde ela estivesse, né? Isso, e eu escuto diariamente ela falar a mesma coisa que você falou aqui no início. Cara, no dia que eu não consigo treinar, eu me sinto mal, o corpo começa a doer, a cabeça começa a travar, eu não sou a mesma no trabalho. Ela começa a sentir falta lá das substâncias que o exercício físico libera, né? Não, e são ótimas, né? É uma sensação incrível quando você acaba de treinar, Conquista, né? Conquista. Tipo, eu consegui. É isso. Né? Então, a gente vai entrar agora aqui num tópico que eu achei super legal pra gente trazer, que é a questão de dicas. Né? Eu acho que é importante aproveitar a sua presença aqui, né? Nem todo dia a gente consegue estar junto de um profissional da área, que eu julgo muito importante para a vida de qualquer empreendedor. Eu queria que você passasse aqui algumas dicas para as pessoas. Ou, trabalho o dia todo sentado, impossível treinar. Ou, ando o dia inteiro fazendo reuniões com os clientes e não consigo parar para fazer uma atividade e tal. E aí eu queria que você explicasse para a galera que às vezes você não precisa de muito tempo, né? Você não precisa ficar horas na academia para você se movimentar, né? O que o importante é um movimento. Sim, isso. Né? Então, eu queria que você trouxesse aqui dicas para essas pessoas que são muito pegadas, assim. Eu, por exemplo, sou dona da minha agência, então eu trabalho, sei lá, acho que eu durmo trabalhando o tempo todo. Só que eu determinei... um dos passos dessas mentorias e treinamentos que eu estou fazendo sobre a questão da produtividade botar um horário lá na agenda mesmo, sabe? Assim, tipo, tá fechado, que ninguém pode marcar reunião, não tem filho, não tem namorado, tem nada. Aqui é a hora de fazer isso, né? Leva o namorado pro treino. Eu levo ele pro treino. E aí eu determinei que todos os dias na minha agenda, que eu não tenho coisas às 7 horas da manhã, que são segunda, quinta e sexta, eu tenho que estar no CrossFit. Eu determinei, então eu fechei lá a minha agendinha. Então, eu queria que você trouxesse dicas para essas pessoas que precisam encaixar a atividade física dela de alguma forma no dia a dia e talvez não saibam por onde começar, né? Você dá um pontapé inicial aí para essa galera. Para mim, a dica número 1, module seu ambiente. Essa, para mim, é a principal dica. Modular o seu ambiente. Às vezes, é muito difícil você conviver, por exemplo, num lar onde ninguém faz dieta, todo mundo come besteira o dia inteiro, toma refrigerante, né? Desafiador. Desafiador. E você tentar se manter na dieta, se manter num treino onde ninguém treina. Ninguém tem bons hábitos. Então, você vai largar a tua família? Não vai. Não. Mas você pode, por exemplo, modular o seu ambiente virtual. Você pode começar a seguir pessoas que estejam com o mesmo foco, com o mesmo objetivo que você. Isso já vai ser um diferencial aí na tua vida. Então, o online faz diferença hoje, né? O que você consome hoje. E tem os algoritmos, que você olha uma vez, só vem aquilo pra você, né? Igual quando você procura um tênis na internet e você começa a receber 50 milhões de anúncios de tênis. Quando você vai seguir alguém que é dessa área fitness, vai aparecer um monte de vídeo fitness pra você, né? Sem dúvida. Então, module seu ambiente. Pra mim, é o principal. O segundo, procure profissionais da área. Eu gosto muito desses 3 pilares: profissional de educação física, nutricionista e psicólogo, tá? Eu sempre ressalto que mais de 95% da condição de sobrepeso, de obesidade e da falta de atividade são problemas relacionados, são psicossomáticos, né? Não são físicos. Inclusive, essa é uma grande situação que eu bato muito nessa tecla, né? Estão tentando tratar uma situação psicossomática como física, né? O que, no meu entender, é um grande erro, né? Então, essa é a segunda questão. Procure profissionais da área, né? E a terceira questão é comece a fazer. Faça exercícios leves, uma leve caminhada, sacou? Faça um polichinelo dentro de casa.
Faça coisa mais simples. Se movimente, saia da inércia. Trocar a escada, o elevador pela escada. Isso. É colocar na sua cabeça o seguinte, né? Existe a diferença entre atividade física e exercício físico. Ah, isso é uma boa pergunta. Isso. Ninguém sabe diferenciar. Isso. Todo mundo acha que é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Parece, mas não é. Você acabou de falar aí, por exemplo, de trocar uma lâmpada. Isso é uma atividade física. Varrer a casa, fazer um trajeto. Vou te dar um exemplo muito legal. Por exemplo, você sai da sua casa e vai até o metrô todo dia caminhando e bate lá 500 metros de caminhada, né? Só que você está indo trabalhar. O seu corpo lê essa caminhada de uma maneira. Se você fizer os mesmos 500 metros saindo de casa com a roupa de treino e falando tô indo treinar, ele lê de outra maneira. Ele libera outras substâncias, entendeu? Então tem diferença. Então, a diferença, atividade física e exercício físico. Né? Exercício físico é tudo que você faz de maneira programada e controlada, feita por um profissional. Entendi. Né? Basicamente. Um plano, né? Que você tem que seguir. É tudo que você segue um plano. Então, também eu acho que seria uma boa dica. Comece de maneira leve, sabe? Sinta prazer em, sei lá, em comprar tua roupa de academia, comprar lá o teu tênis novo. Se não conseguir comprar, cara, vai com o que tem, sacou? Tenha bons hábitos, mas pequenos bons hábitos. Comece dormindo melhor, modulando o teu sono, teu espaço de dormir. Começa bebendo água, que são coisas básicas que todo mundo pode fazer. Começa lá por uma leve caminhada, né, que já é alguma coisa. Já dá para você sair da inércia. E é isso, curta o processo. É isso, curte o processo. Cara, comemora o fato de conseguir ir lá beber tua água diária, comemora o fato de você conseguir fazer sua caminhada. Comemora, sacou? E para de se comparar. Esse negócio de comparar é muito difícil. E essas pequenas comemorações dessas pequenas metas alcançadas fazem com que a gente alcance metas maiores, né?